sua vida e que automaticamente reflete. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você quiser ser um vendedor melhor, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Não tem, as duas coisas andam juntas, porque nós somos uma máquina de sentimentos, né? Nós não somos uma máquina de equipamentos, nós somos uma máquina de sentimentos. Então, assim, cara, o que é um ponto aí para você de tudo isso? Porque eu sei que você leu muito, eu não consegui ler tanto sobre o Napoleão Hill como você, até quero, mas assim, o que você bota como um ponto de que você fala, cara, isso aqui para minha vida mudou completamente também? Você já falou para a questão das vendas, mas para sua vida. Eu vou responder, agradeço que é uma pergunta muito boa, né? Agora, eu quero só falar aqui aos comentários da galera que vendeu sapato para mim lá, estão hilários. Depois vocês printam isso que eu quero ler, porque eu não quero perder uma gota dessa brincadeira boa deles. Entrou até o Thay agora pro meio aí, pô. O Thay entrou também. Ai, eu tô me divertindo aqui, cara, relembrando, porque assim, gente, nós não temos que ter vergonha dos nossos erros e da nossa história. Sim. Outro dia desse, um babaca entrou na minha rede social falando uma grande bobagem, como se eu tivesse vergonha do meu passado. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha dos meus erros, porque no que eu sou hoje, eu sou uma construção dos meus acertos, dos meus erros e de ter persistido. Sim. Então, tem coisas que eu não faria de novo, é claro que não, senão eu não teria maturidade. A maturidade é você aprender com o erro. Sim. Então, claro que eu não faria de novo, mas eu não tenho vergonha. Eu assumo... Tem orgulho da história. Eu tenho orgulho de ter conseguido superar falhas, de ter errado e ter percebido que errava. O duro é as pessoas chegarem na velhice e não entenderem que magoaram, que machucaram, que prejudicaram. E aí vem o grande aham de por que eu trabalho com a Fundação Napoleão Hill, por que eu não tenho meu treinamento próprio. Tá? E isso não tem a ver com você, Leandro, porque você é um homem que tem um treinamento baseado em você. Sim. Agora, tem gente que é baseado em outros. Eu já cansei de falar para você fazer um treinamento, eu chamei para ser meu sócio. Vê só, cara, eu falo em nome de Napoleão Hill. Olha a seriedade disso. Sim, essa empresa aqui, ó. Olha o selo que eu falo em nome da fundação. Cara, isso aqui é uma honraria. E um dia eu estava num programa da TV Univap e tinham dois outros colegas de treinamento nessa entrevista, porque a entrevista era sobre treinamentos. Sim. E a entrevistadora perguntou o que era sucesso. E eu fui o último a responder. Graças a Deus, cara. Porque os dois primeiros rodaram. Os caras falam de sucesso, estão na frente lá de centenas de pessoas todo mês. Só que não sabe responder uma simples pergunta. O que é sucesso? E aí os caras vêm com definições muito genéricas. Sucesso é muito relativo. Sucesso para um é de um jeito, para outro é de outro. Como eu já te falei, Leandro, eu não sou meio termo. Na Bíblia está lá escrito: seja quente, ou seja morno que se vomite. Eu não sou morno. Essa é pesada, né, Maurício? Essa é pesada. O cara ou ele é quente ou ele é frio, né? Seja o seu proceder sim, sim, não, não. Sim. Quando chegou a minha vez, cara, ficou até chato. Mas não porque eu quisesse deixá-los constrangidos. Só que a minha resposta era muito definida. E eu não falei o que eu penso, mas eu vivi aqui no meu sangue, durante 30 e poucos anos, histórias que mostram essa verdade que eu vou falar, que não é minha, que Napoleão Hill colocou no livro dele. Aqui, em quase todos os livros ele fala: sucesso é você fazer tudo o que você deseja, sem prejudicar o outro. Não é só fazer o que deseja, como diz Tony Robbins. Eu ia falar. A primeira parte da frase sem prejudicar. Ou seja, tem muita gente que é milionária, mas não é bem sucedida. Por quê? Porque, cara, a história que ela deixou para trás
é sangrenta. Muita gente sangrando no campo, morta, para aquele cara ter sido bem sucedido. Ô Maurício, a primeira parte da frase é fácil, né? Fazer tudo que... Agora, a segunda parte da frase é mais pesada, né? É muito mais... É E se difícil, você né? é cristão, cara, quando Sim, você é cristão, você tem isso de obrigação. sim. Sucesso, cara, é você fazer sim o que você deseja, mas tem que ser com ética. Tem que ser sem prejudicar as outras pessoas. Então, eu E aí, Maurício? tenho orgulho de fazer parte da fundação. Não é a empresa que mais vende treinamento. Nós não somos o mainstream, não sou coach, não faço mentoria. Eu dou um treinamento que ajuda as pessoas a pôr em prática o que está aqui nesse livro. É pôr em prática, não é ouvir o que está no livro. Ouvir o que está no livro, você compra o livro nem em casa, ou escuta um audiolivro. Na sala a gente ensina como você foi lá aprender. E por você ser um grande homem, um grande vendedor, e ser humilde para aprender, você conseguiu multiplicar. Por isso que você é Maurício, ó, grande. eu vou te falar o seguinte, ó, eu vou te falar o seguinte, que uma das coisas, e aí eu acho que é legal a gente, cara, é show de bola a sua definição aí, isso é uma coisa importante. O vendedor, o profissional de vendas, o corretor de seguros, o corretor imobiliário, cara, precisa ter na mente que, assim, a maioria das pessoas, Maurício, são muito pressionadas financeiramente. E eu também, cara, como você falou, e eu também, lá atrás, quando eu saí da minha zona de conforto, eu vivi uma zona de conforto, comecei um negócio quebrado praticamente, devendo, mas eu tava lá no Aquários, eu tava igual o Napoleão Hill, cara. Eu tava no cheque especial, mas eu tava lá no Aquários. Quem me acompanha desde o começo sabe disso. Então, assim, às vezes eu não tinha nem dinheiro para tomar o café, você pagava o café para mim, mas eu tava lá no Aquários e tal. O que é importante dizer aí, cara? Que toda pressão financeira e às vezes, essa questão de você, quando você fala de prejudicar os outros, no mundo das vendas, cara, o pessoal, isso é uma coisa que eu sempre falo, se preocupa em vender a verdade, porque se você vender a verdade, você vai vender mais do que uma vez. E um outro ponto é que chega num determinado momento, cara, você é tão verdadeiro, você é tão transparente, você como vendedor resolve tanto o problema das pessoas que não falta cliente para você. Eu tenho falado para as pessoas que se relacionam comigo, cara, graças a Deus, essa pandemia veio, cara, ela balançou, ela bagunçou tudo, mas honestamente, cara, eu continuo trabalhando, eu tô tendo que me reinventar, a gente tá fazendo coisa nova, a gente tá buscando coisa nova. Hoje a gente tá aqui batendo esse papo que daqui a gente sai para um projeto grandioso, né? Um projeto novo que eu vou colocar aqui para vocês. Tenho o prazer de estar com você aqui fazendo esse lançamento. Eu sempre procurei, Maurício, o seguinte, cara, eu tenho certeza que se o meu produto, o que eu vendo, se resolver o problema da pessoa, cara, ela vai voltar atrás de mim. O meu primeiro treinamento na Porto Seguro foi em 2016. Hoje é dia 10 de junho de 2020 e eu atendo a Porto Seguro todos os anos, todos os meses. Então, cara, é assim, quando você fala essa situação de não prejudicar os outros, de realmente ser uma pessoa transparente, o vendedor, cara, ele precisa ser verdade. O vendedor precisa ser verdade. E ele precisa parar, né, como você bem disse aí, de desistir, cara. Ele precisa seguir, ele precisa levar mais pancada, ele precisa ouvir mais não, ele precisa parar com o mimimi. Nós estamos também, tem uma geração que é muito mimimi, que quer as coisas muito fácil, né, Maurício? Eu acho que isso é um ponto também, cara, que é muito difícil da gente trabalhar, né? Cara, eu aprendi uma coisa. Eu tenho assistido muito filme com meu filho. Eu assisti novamente o Procurando Nemo. Tem lá aquela peixinha Dory, aquela azulzinha esquecida. E aí tem aquele momento que o tubarão tenta pegar aquele peixe venenoso que é com luz lá no fundo do mar, que eles escapam da morte. E aí eles descobrem que o peixinho o filho do peixe palhaço, o Nemo, estava na Austrália, porque viram a máscara com a luz daquele peixe lá.
E aí, cara, o peixe, o palhaço, estava ainda reclamando. Quando a Doris fala, a vida é complicada. A vida é complicada. Continue a nadar. Vai Continue nadando, a nadar. vai nadando, vai nadando. Meu, eu tô vendo um monte de live de pós-pandemia, eu acho bobagem isso. Porque o mundo tá cheio de crises já. Ué, A gente já 45, viveu outras. 45, Não tem mais 45 nada. e 30 anos, né, Maurício? Oh, desculpa. 45 e 30 anos, né? 45 e 30 anos. Cara, Uma outra coisa, Maurício, que eu acho que é importante a gente colocar aí também, fora essa história da crise e desse papo aí, né, de pandemia e tal, uma coisa que eu sempre falava para o vendedor, e eu falei para algumas pessoas agora também, o vendedor, ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Mais medo de perder do que vontade de ganhar. Quando começou essa história de pandemia, cara, as pessoas tinham mais medo de morrer do que vontade de viver, cara. E aí, logicamente, que se você está com mais medo de morrer, você não vai. Você, inclusive, contraiu a doença, teve todo. Mas, cara, você está aí, porque você teve mais vontade de viver do que medo de morrer. O vendedor, às vezes, o profissional de vendas, Maurício, ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, cara. E eu acho que esse é um já ponto. entra perdido. Já entra Já perdido. já entra perdido, né, Maurício? Que Já loucura, né, cara? Napoleão Hill fala isso na filosofia do sucesso. Se você pensa que é derrotado, será derrotado. Você já começou perdido. Então, É uma autorrealização, é uma profecia que vai se realizar. O próprio vendedor não acredita nele. E tem uma coisa que eu também aprendi com Napoleão Hill, que eu quero compartilhar com o pessoal aí que é bom de venda, que está deixando nos comentários. entrou o Mac aí agora. O Mac, o Leandro Cândia tá aí, o Mac é um dos maiores vendedores de carro que eu conheço. Leandro tá aí também, ó. Legal. Daniel de Campinas. Seja bem-vindo aí, Dani. Show de bola. Napoleão Hill, ele fala de oratória, ele também foi treinador de oratória, ele era um grande orador. Sim. E a gente também trabalha com treinamentos de oratória. E quando a gente fala de orador, que é um vendedor de ideias, o orador é um vendedor de ideias. Sim. Começa a se vender. Com Napoleão Hill. A pessoa que fala em público, ela é admirada. Mas a pessoa que sabe ouvir, ela é amada. Ó, que top. Todo mundo que fala bem é admirado. Mas quem sabe ouvir é amado. O bom vendedor, ele sabe fazer boas perguntas, porque ele precisa ouvir. Ele não vai saber dar a solução se ele fala muito e o cliente fala pouco. Tem vendedor que parece que quer ter uma bola de cristal mental e ele soluciona o problema do cliente, o cliente se arrepende depois da compra. Porque ele não deixou o cliente falar. O Napoleão Hill recomenda o quê? Saiba fazer perguntas extratoras. É pergunta que vai tirar informação. Pergunta extratora. E quando você ainda não ouviu tudo que você quer, uma pergunta muito simples. Que mais? Ô, Maurício, isso. Que mais? E deixa a pessoa falar. Uma das coisas que mais trava uma negociação, Maurício, e isso é uma das coisas que, quando a gente fala de negociação, a primeira coisa que eu bato é exatamente isso. O Ricardo até colocou. Temos 2 ouvidos e uma boca. Porque o vendedor, ele tem que ouvir muito mais do que ele fala. E na maioria das vezes, o vendedor, na ânsia de vender, ele sai atropelando e ele sai falando o que não deve falar, inclusive. Porque em alguns momentos, você não deve falar algumas objeções. Você tem que tratar as objeções. E o boca aberta do vendedor que não sabe escutar, né? Ele sai. Mas essa definição é mais, vamos dizer assim, né? É mais romântica, né, cara? Pô, o cara que sabe, mais poético. O cara que sabe falar é admirado, que sabe ouvir é amável. Porra, eu vou ter que dar uma mexida nisso para falar no meu treinamento, cara. Mas, ô Maurício, e uma outra coisa também que eu falo bastante é o seguinte, né? O Napoleão Hill fala muito da importância de ter objetivos principais bem definidos.
E o vendedor, ele precisa ter meta, ele precisa usar o método SMART lá para ele definir as suas metas, ele precisa usar as métricas, os indicadores, saber quanto o cliente atendeu, qual é a taxa de conversão. Nada muito complicado, o básico, né? E aí isso está dentro do objetivo principal bem definido. Que automaticamente, na minha visão, não sei se eu estou viajando um pouco, mas quando você fala de objetivo principal bem definido, automaticamente, quando você tem isso, você se aproxima um pouco do seu propósito, e depois, quando você chega no seu propósito, cara, você enxerga a sua missão. Quando você começa a vivenciar a sua missão, aí você se torna um cara meio que imbatível, meio que imparável. Então, assim, eu até, para falar dessa história de propósito, tem uma história legal, cara. Eu participo de um grupo de inovação e tal, e aí onde o cara estava contando uma história que eu achei genial, para falar de objetivo principal bem definido, mas eu quero falar especificamente do propósito. Aí eu vou te devolver a bola, porque eu sei que você vai saber falar mais em relação a isso. Mas falando de propósito, né? Quando o homem chegou na Lua da primeira vez, quando o homem pisou na Lua, tinha uma guerra espacial entre Estados Unidos e Rússia. Né? E nessa guerra espacial era quem ia chegar primeiro na Lua, qual país ia conseguir chegar primeiro. E aí os russos foram fazer uma visita na base espacial americana, chegaram lá embaixo do foguete, tinha um cara varrendo, né? Tinha um cara varrendo embaixo do foguete, homem para a Lua. Aí o cara pegou e falou, meu, perdemos a corrida. Por quê? Porque do faxineiro até o cara, até o mais importante, até o astronauta, os caras estavam vivendo um propósito de chegar na Lua. E aí, cara, o que eu achei fenomenal é que, às vezes, o vendedor, a pessoa que está trabalhando numa empresa, independente da função que ela está, ela não dá a devida importância, ela não se reconhece como parte importante e integrante daquele processo. Aquele faxineiro que estava limpando o foguete, ele tinha uma parte fundamental ali. Porque qualquer sujeira, qualquer coisa ali poderia atrapalhar o processo. Então, achei fenomenal essa história do cara, mesmo varrendo o chão, o propósito dele era ajudar o cara a pisar na Lua. Então, quando a gente fala de objetivo, de meta, cara, o que você pode falar sobre essa história que é uma das leis, né, do triunfo aí, objetivo principal bem definido, cara? Que eu acho que isso é importantíssimo para todo mundo. Primeiro eu vou falar para você que esse faxineiro respondeu assim, porque tinha um líder lá em cima que garantia todo esse propósito no time inteiro. Vendia para o faxineiro, né? Vendia para o faxineiro. E é para isso que existe o treinamento Mastermind, porque nós trabalhamos na liderança para os caras darem sustentação para as equipes. Sim. Porque a equipe dos russos não tinha uma liderança igual. Certo? Certo. Então, tem uma outra coisa que eu gosto de falar do Tutinha. Febem chegou. Ah, legal. Ó, o pessoal tá falando pra gente marcar a próxima. Se ferrou, vai ter que me chamar de novo. Ó, o Tutinha, que foi recentemente afastado por doença lá da Jovem Pan. Sim. O Tuta Filho escreveu um livro há alguns anos atrás que vendeu muito. O nome do livro já é o livro, não precisa ler. O nome do livro é Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Top. Então o astronauta só chega por causa do faxineiro, porque alguém apertou a porca, porque vai ter um cara lá na torre de comando, e tudo isso é um time. O mais importante com certeza. Tem que ter equipe, cara. Tem que ter o líder, tem que ter uma equipe. E aí que vem o objetivo definido. A liderança precisa indicar um caminho. Líder é aquele que indica o caminho. Vem de Lorde, de Deus. Deus, Lorde, líder. Então, se tem um cara, todo mundo na organização, todo mundo na venda tem que ter uma visão da empresa. E ela, individualmente, ela também cria a visão dela, da carreira dela.
talvez ela não fique a vida toda naquela empresa, mas enquanto ela estiver naquela empresa, ela vai estar ajudando a visão daquela empresa e que vai fazer parte da história dela, vendedor, vendedora, no futuro. Então, ela entende as metas, porque, olha, gente, a diferença de objetivo para meta é: objetivo é o que você quer e a meta é quando. É A o prazo. meta é o objetivo com prazo. Vem de goal. Goal é meta em inglês. Por isso que a gente, quando está assistindo futebol na Inglaterra, é o goal, que para o Brasil, no tempo antigo, os narradores falavam meta e falavam guarda-meta. Goleiro era guarda-meta. Então, gente, Animal, hein? a gente tem que entender que nós temos que ter um objetivo, que é o que eu quero, definido. Definido tem que estar destrinchado. Com data, valor, cor, tudo, né, Maurício? E aí, com a meta, que é o prazo. Objetivo sem prazo é uma ilusão. Não vai acontecer. Ah, mas nunca dá certo no prazo. Não importa se você tem que mexer. Mas você tem que ter deadlines. Você tem que ter uma definição de quando que você mede. Peter Drucker, parte da administração moderna, falava que você só melhora aquilo que você pode medir. Você só melhora aquilo que você pode medir. Quem não tem meta não mede nada. Você tem que saber taxa de conversão, você tem que saber quantas visitas você fez, você tem que saber quantos itens por venda você é capaz de vender. Se você sabe vender... cara, você tem que ter métrica. Contato, visita, venda. Se não, cara, como é que você mede o teu sucesso? Ô Maurício, e uma outra coisa importante com base no que você está falando, dando um passinho para trás aí, né, quando você fala dessa história da importância da meta e da importância da liderança. Eu sempre falo, o cara que está lavando o carro, todo mundo na estrutura tem a sua relevância, tem a sua importância. Porém, é o seguinte, se o cara está aqui, ele está olhando para cima, ele está vendo que quem está lá não inspira ele também não vai fazer, né? Uma das coisas que fez eu tomar a decisão que eu tomei alguns anos atrás foi exatamente a questão dos ideais, cara. E por isso que eu falo muito dessa história do propósito, sabe, cara? Você realmente, além dos seus objetivos e das metas, a gente precisa perseguir o propósito. E eu acho que com essa história, né, de realmente medir, o Zafir tá falando aqui que o Thay visitava 400 clientes por ano. O Thay é um cavalo, rapaz. Você não tem noção do que é o Thay. Certo, pessoal? Certo, pessoal? É isso aí. Então, assim, todo mundo que está dentro da organização, cara, o lavador de carro, dentro da loja de carro, você chega, o carro tá bonito porque o cara lavou o carro antes. Né? O cara que está dentro de uma loja trocando, qualquer serviço. Todo mundo, cara, tem a sua relevância. E uma das coisas que eu bato muito na cabeça do vendedor, do profissional de vendas, é o seguinte: nós precisamos, primeiro, nós precisamos nos assumir vendedores, né? Então, o óleo de peroba lá, que eu sempre falo, os caras têm vergonha de falar que vende, e aí não vai vender nada para ninguém, não consegue vender nem para o parente. O primeiro desafio que eu falo para o vendedor é o seguinte: já vendeu para algum parente seu ou não? Então você está com problema de credibilidade baixa. Ah, mas por que credibilidade baixa? Porque se nem seu parente confia em você, cara, quem vai acreditar? As pessoas na rua não vão. Entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, se assumir. E o segundo, cara, é se valorizar, né, Maurício? É você realmente não se empoderar para ser arrogante, para estar acima dos outros. Mas, cara, é o que você falou. O Napoleão viu quebrado, ele chegou numa roda com o Tomazetti, o Ford lá, né, e falou para os caras: ó, eu tô aqui, eu quero fazer parte desse time, né? E, em verdade, o estado que a gente se encontra, né, com tudo que está acontecendo, com tudo que tá vindo aí, as pessoas começam a ter uma insegurança, né, Maurício? O cliente tem uma insegurança, o vendedor também tem uma insegurança. E aí a venda começa a dificultar um pouquinho mais. Acho que esse é um ponto também que a gente precisa trabalhar. A nossa mentalidade e como a gente começa o nosso dia, como a gente inicia o contato com o nosso cliente.
para a gente conseguir, de certa forma, despertar desejo de compra, né? Nesse momento que a gente está passando aí. Leandro, bom, você está falando agora um pouco mais do mindset, né? Sim. E na Fundação, a gente tem um outro livro que é muito importante, do Napoleão Hill com Clement Stone, que foi um dos maiores vendedores do planeta. Clement Stone foi o fundador da Aon. Top. E esse cara foi o cara que montou a Fundação Napoleão Hill para o Napoleão Hill. De ingratidão, porque ele fala que ele ficou rico usando o livro Quem Pensa Enriquece, o Clement Stone. E foi esse cara que foi lá e montou a Fundação para o Napoleão Hill. E aí vem um livro que eu considero um dos melhores, que é Atitude Mental Positiva. Aí tem uma frase que fala assim: existe uma pequena diferença que faz toda a diferença entre as pessoas. A pequena diferença é a atitude, mas a grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Então, cara, você pode ter todas as informações. Tudo passa por aqui, Maurício. Se você não tiver uma atitude positiva, cara, dançou. Tem que ter atitude mental positiva. Por isso, por isso vê o fracasso como uma lição, não como uma derrota permanente. A visão de tudo que acontece na tua vida tem que ser para um ganho. Sim. E aí você cresce. E a atitude mental positiva é exatamente, em alguns momentos a gente dá risada, né, das situações, né, Maurício? Como eu estava contando aqui para vocês, né? Cara, quando eu comecei lá, cara, a gente estava, assim, eu não tinha condição de estar naquele lugar, a minha empresa não tinha, né? Principalmente para ter uma secretária, depois ainda fiz o favor de fazer a Fernanda pedir conta do trabalho dela para ir comigo. Porque, cara, tem gente que tá puxando o tempo todo para baixo, né? E é muito importante, quando a gente fala dessa situação aí, com os ensinamentos do Napoleão Hill, uma das coisas que eu sempre achei muito louco que o Napoleão Hill fazia, era, além dele entrevistar e além dele encostar nesses caras, ele extraía, cara, o melhor, o que era genuíno desses caras, né? Você imagina, cara, você sentar na mesa com hoje o cara... Hoje, as pessoas, né, elas colocam muito, elas vão muito nas amizades da internet, né? Que são bacanas também, mas, em verdade, cara, esses relacionamentos, como eu disse, essa aliança, essa unidade, isso realmente é que faz a diferença e que faz as coisas gerarem um resultado verdadeiro, né, Maurício? O Napoleão Hill tinha um entendimento sobre como que você monta o seu mastermind. A sua união, a sua aliança de mentes. E ele falava assim, primeiro o líder tem que primeiro fazer mais que o combinado ele com ele mesmo. Sim. O cara só cresce na carreira, na vida, se ele primeiro faz mais do que se espera. E depois, quando ele se torna líder, tem equipes, ele precisa aprender a fazer os outros fazerem mais que o combinado. Duplicar esse modelo. Ele tem que ajudar os caras a fazer mais que o combinado. E no seu mastermind, você tem que ter pessoas que somam em harmonia. Por isso que mastermind não é mentoria paga, igual os coaches falam por aí, cara. Sim. Não existe mastermind 70 pau, porque alguém vai te dar um conselho de ouro. Mastermind mesmo, por exemplo, eu vou te falar do seu mastermind, Leandro. Fernanda Gaspar. Pesado esse mastermind, hein, cara? Esse mastermind é pesado. Ela faz parte do seu mastermind. Ela encarou um monte de desafio com você. Ela largou o emprego certo que tinha para investir no teu sonho com você. Isso é mastermind. Isso é de sangue. É isso que Napoleão Hill fala aqui no mastermind, cara. Fala então, baixo, Maurício. Senão vai inflacionar, Maurício. Eu não sei se ela tá vendo a live. Fala baixo, senão vai inflacionar. Essa semana é semana dos namorados, cara. Vai dar uma inflacionada, cara.
E, ó, gente, eu sou um cara muito feliz porque eu estou empreendendo. De fevereiro para cá, eu empreguei 40 pessoas junto com o Marcelo, Top. que é meu sócio, com o apoio do Fábio, que está na live, que eu vi passar o nome dele. O Fábio é o nosso key account lá na Vivo. Show, Cara, show. no meio da pandemia. Mas por que tudo isso? Cara, muito do que eu estou conseguindo hoje na MRT, que é uma empresa de venda, cara, eu aprendi nesse período dentro da Mastermind. Eu sou muito... A minha sociedade com o Marcelo veio da Mastermind, o Reinaldo Bispo, que está aí toda hora se manifestando, é um grande amigo meu que veio pela Mastermind. Leandro, foi na sua dor, estando num bairro que você não podia estar, que nós nos tornamos amigos, por causa da Mastermind. Cara, eu só tenho a agradecer a Mastermind na minha vida, cara. Doeu, são 4 anos, que não foi fácil. Um monte de gente usando a minha marca, gente grande, que um monte de gente fica babando ovo com o cara que sacaneia com o outro. Sim. E eu, cara, você sabe da minha história, eu não abaixei a cabeça, não abaixei o nível, em nenhum momento eu agi em maldade com ninguém, eu sigo o meu caminho. Eu sei o que eu quero, e Deus está... E a gente não sabe o tempo de Deus, né, cara? Você tem que perseverar. Você tem que acreditar. Você não pode desistir. Eu não desisti de mim. Eu não desisti de empreender. E eu estou crescendo porque eu sou um vendedor. Ei, Maurício! Cara, show de bola. Eu também quero agradecer, cara, a sua amizade, você é um parceiraço. O Mastermind também, com certeza, mudou completamente o meu negócio, mudou a minha vida. O fato depois também da Fernanda ter participado tanto como treinanda, como apoiadora, também, assim, teve um ganho muito, muito gigante para a nossa vida, tanto pessoal como profissional. Ela, sim, é uma grande empreendedora, né? Está empreendendo no lar agora. Mas é o seguinte, cara, quero te agradecer imensamente, cara, quero te agradecer. E quero aproveitar, Maurício, esse momento aqui com você para falar para quem está escutando a gente aí. Você, cara, é um parceiro e já há algum tempo que eu venho tentando achar um caminho na internet, né? E aí eu fiz uma live há umas 2 semanas atrás, o Vinícius, a Pir, várias pessoas me deram alguns feedbacks e tal. E uma das coisas, cara, que eu sempre quis fazer na internet era algo que eu me sentisse à vontade de fazer. E aqui, cara, nós estamos batendo um papo, eu estou super à vontade, eu acho que está sendo muito legal. Além de ter conteúdo, a gente precisa também trazer um pouco de, né, só maçante, técnica, a gente vai deixar isso para a sala de aula. E eu vou, a partir de agora, né, até isso também, o Vinícius aí, que me acompanha, ele veio com essa ideia. Eu, a partir de hoje, Maurício, vou lançar uma série, tá? E você já está na lista, você já é um convidado. E o nome desse canal no YouTube, vai chamar Papo de Vendedor. Então nós vamos ter um programa semanal, onde a gente vai fazer um bate-papo igual eu fiz com você aqui, mas com pessoas como você, pessoas reais, né? Que vão contar a sua história, que vão trazer dicas, que vão contribuir, tanto na forma pessoal como profissional para a vida de quem for lá e assistir, tá? Então, assim, cara, quero te agradecer imensamente esse primeiro papo de vendedor. A gente vai fazer um mais profissa para a gente botar lá no canal do YouTube. Agradecer todo mundo que ficou com a gente aí, deu mais de 1 hora de live aí, né? Eu acho que, pô, a gente tem assunto para ficar rodando, né? Então, cara, muito obrigado do fundo do meu coração pela sua amizade, acima de tudo, por participar da trajetória da minha empresa, do meu negócio, da minha jornada. E, cara, conta comigo, tamo junto. Eu vou treinar esses vendedores de banda larga aí já. Você vai botar todo mundo na mão pra cima. E, cara, obrigado de coração. Um excelente feriado para você. Vou deixar você fazer as suas considerações finais. Gente, quem tá aqui ainda não fez o Mastermind, procure esse cara, dá sua rede social, Maurício, que com certeza
vai ser bacana. E convidando todo mundo já para participar do Papo de Vendedor, né, Maurício? Que agora vamos começar a moer de conteúdo de gente de verdade, para a gente colocar aí e fazer a galera vender mais, entender um pouco mais disso aí. Cara, eu no Instagram eu tô lá, Maurício R. Tomé, e Top. também tem Mastermind Vale, lá no Insta. Top. Então aí é só procurar Mastermind Vale. No Facebook, Mastermind Vale do Paraíba, o meu perfil pessoal, Maurício Roberto Tomé. Eu também estou no Instagram, Maurício R. Tomé, é o arrobinha lá. Sim. Estou aí para começar uma turma no final de agosto. Eu poderia começar antes, mas eu acho temeroso. Eu não quero fazer um treinamento meia boca. Alguns parceiros meus da Mastermind estão fazendo treinamento que eu considero que tem uma perda de qualidade. Eu não quero fazer daquele jeito. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou ser apoiador dessa turma. Eu vou ser apoiador dessa turma. Já vou falar. E assim, muito do que eu falei hoje, eu quero deixar de indicação para quem ficou até agora. A conversa original do Andrew Carnegie com Napoleão Hill está nesse livro. Como aumentar seu próprio salário. Aqui é uma conversa dos dois. Nossa. Pergunta e resposta. E aqui tem essas histórias todas que a gente fala dos dois. Como é que se conheceram, as coisas que o Napoleão Hill aprendeu com o Andrew Carnegie. Então, assim, é muito bom. Ler um livro prático. Tá certo, pessoal? Gente, muito beijo. Obrigado, Léo. Mauricião, tamo junto, cara. Valeu, valeu. Obrigado por todo mundo aí, todo mundo que participou, ficou com a gente aí nesse tempo todo. Muito legal. Papo enriquecedor pra caramba, né, cara? Olha só. Sem roteiro. Não estamos aqui para ficar compre, não é assim, cara. Não passamos a maquininha com cartão de crédito, então pode vir nas lives que não vai ter pegadinha, né, Maurício? Isso aí. Obrigado, Priscila. Gente, fica com Deus. Valeu, Maurício. Até mais. Tchau, tchau.